vídeo de hoje é sobre portfólio de serviços. Muitos advogados não têm o portfólio pronto do escritório. No nosso caso, no início a gente não tinha, a gente tinha muito bem determinado quais os produtos e serviços que a gente ofereceria para o nosso cliente, mas a gente ainda não tinha um portfólio bem organizado, montado, bem bonitinho. Então hoje a gente veio mostrar para vocês como a gente fez o nosso portfólio, o que é esse portfólio, né? Para que serve, qual é a importância dele. Então, na verdade, assim, quando um cliente chega para conversar contigo, tu tem que saber o que tu pode oferecer para ele, né? Quais os serviços que tu tem que encaixam nas necessidades que ele tem. E o portfólio vai te dar uma clareza disso, porque tu vai ter tudo bem determinado, todas as coisas que tu faz dentro do teu escritório. Aqui no caso, como a gente atua em trabalhista para empresas, a gente tem diversas ferramentas individuais para atuação dentro de empresas. Mas também nós temos o compliance, né, que é um conjunto de várias ferramentas, e tudo isso tá dentro desse portfólio, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como é o nosso portfólio. Então, ele é um portfólio que a gente imprime em folhas mesmo A4 e temos também ele em PDF para enviar por e-mail ou por WhatsApp quando é solicitado pelo cliente. Normalmente o cliente não sabe que existe isso, então ele não vai chegar no teu escritório pedindo: "Oi, eu gostaria de ver teu portfólio, a tua carta de serviços, o que tu faz". Normalmente ele vai chegar relatando um problema dele e tu vai saber exatamente qual ferramenta que tu tem, qual serviço que tu oferece que se encaixa naquela necessidade. Então, no portfólio que a gente criou, a gente fez pelo Canva, tá? Que é uma ferramenta super simples de mexer. Nós fizemos sozinhas. É algo que em nenhum curso quase é dito sobre isso, em nenhuma aula passam pra gente a importância disso, mas não só para advocacia, mas para qualquer profissão é essencial ter esse tipo de documento em mãos, tá? Sempre. Então, no nosso portfólio de serviços que a gente fez no Canva, a gente vai lá e escolhe um modelo, um template que eles falam, né? E aí a gente escolhe um modelo do que a gente quer usar. Por exemplo, a gente escolheu uma coisa mais sóbria, mais a ver com a advocacia, né? Então, colocamos o título, que é o nome do nosso escritório, e passamos para uma segunda página. Na segunda página vai ser a apresentação do escritório de advocacia, ou de vocês, se forem advogados, né, autônomos e sozinhos. Então, a primeira parte é a apresentação. Eu vou colocar ali o que atua no nosso escritório. O nosso escritório atua na área de direito trabalhista para empresas. E abaixo disso, a gente colocou, eu vou mostrar para vocês exatamente como a gente fez, tá? Porque nosso objetivo aqui é mostrar na prática como funciona isso. Vou compartilhar a tela aqui dos itens para vocês irem acompanhando, mas embaixo aqui a gente colocou uma frase que a gente utiliza bastante aqui no escritório e que é como se fosse uma visão que a gente tem sobre o nosso trabalho, tá? Então, a nossa frase é: nosso propósito é auxiliar a sua empresa a reinventar as relações de trabalho. No caso de vocês vão criar uma frase conforme o nicho de vocês, né? No caso nosso é trabalhista e empresarial. Então, a gente criou esse tipo de frase. Após isso, vai vir a missão, visão e valores. Quem estuda muito sobre compliance já deve ter essa noção, porque nos códigos de conduta, né, às vezes até no regulamento interno, a gente coloca qual é a visão, a missão e os valores das empresas. E é importante que a gente tenha isso da nossa também. Então, qual que é a nossa missão enquanto escritório de advocacia? Eu vou descrever aqui. Qual a visão que a gente tem da advocacia, do nosso escritório? É o que a gente vai colocar ali embaixo. E quais são os valores que a gente quer passar? O que a gente tem de valores aqui no nosso escritório? Eu também vou descrever numa frase. São frases curtas, gente. É para caber em uma folha. Tudo isso a gente ainda coloca algumas figuras, porque é importante, né? Para ter a atenção de quem tá lendo. Então, isso é a nossa apresentação do escritório. Aí a gente passa a página e vai ter a apresentação das sócias, tá? Ou da equipe, por exemplo, se vocês tiverem mais pessoas trabalhando no escritório de advocacia de vocês. Aqui é como se fosse um currículo. A gente colocou uma foto colorida também, porque isso prende a atenção da pessoa para visualizar.
para associar o nome. Aqui nós somos em duas, então é muito importante que a pessoa reconheça a Cássia e a Rafaela. Então aqui tem toda a qualificação da Cássia, no caso, as pós-graduações que ela fez, os cursos mais interessantes. Claro que a gente não vai discorrer aqui tudo que é curso que a gente fez de 10 horas, de 4 horas, cursos de um dia. Não, aqui a gente vai descrever o que é o nosso foco. E nem sempre a nossa pós-graduação que a gente fez lá atrás, quando a gente ainda não tinha nicho, por exemplo, é o que tu vai colocar aqui. Aqui tu vai colocar o que vai induzir o teu cliente a perceber qual é a tua especialização no teu nicho. Então, por exemplo, aqui eu coloquei mais os cursos que eu fiz em trabalhista para empresas, em negociação, negociações preliminares, meios alternativos de resolução de conflitos. Algo que eu quero trazer para o meu cliente, mostrar para ele que eu sei fazer, tá? Aqui a gente até coloca que nós somos idealizadoras do Trabalhista em Prática, que é o nosso Instagram, né? Para que eles consigam também visualizar um conteúdo informativo que a gente vai largando aqui para vocês, advogados, e também para os nossos clientes. Na página seguinte, nós falamos sobre atuação. Aqui sim, aqui vocês vão descrever todos os produtos, ferramentas, serviços que vocês oferecem no escritório. Claro que eu não vou colocar aqui, consulta, R$50, R$150, 250. Não, eu não vou ficar falando qual é o produto e o preço, tá? Isso não é um cardápio para a pessoa escolher, não, é uma apresentação, é para tu ter um conhecimento dos produtos e dos serviços que tu presta. Então vai ser só o título do que tu faz e uma explicaçãozinha pequena do que é isso. Por exemplo, no nosso caso, uma das primeiras ferramentas que a gente tem a oferecer para o cliente quando ele precisa, quando ele solicita, é o consultivo trabalhista, né? Que é prestar essa consultoria. Uma consultoria pode ser mensal, pode ser que a gente feche um contrato anual, mas a gente explica aqui em poucas linhas o que é essa consultoria. A gente também faz aqui no escritório, tô dando de exemplo para vocês entenderem na prática, tá? A questão da terceirização. Então, a gente analisa a elaboração de contratos com terceirizados, para fins de evitar uma caracterização de vínculo de emprego, para garantir que o terceirizado tenha meios para adimplir com os seus colaboradores, que não chegue aí na pessoa que o contratou. Temos a questão do contencioso, então tá escrito aqui contencioso quando o processo já existe, né? Quando é necessário uma atuação na Justiça do Trabalho, temos especificado isso. Passamos a página. Aqui no caso nós temos mais 4 serviços que a gente presta, produtos que a gente oferece, né? Por exemplo, auditoria nas empresas, pesquisa de clima organizacional, treinamentos corporativos. Por que a gente fala que é importante ter aqui? Tudo que é essencial no teu escritório, tudo que tu tem de melhor a oferecer para o teu cliente e que é o teu objetivo de venda, tá? Então, por exemplo, aqui no escritório, a gente tem um foco muito importante, a gente valoriza muito a questão de pesquisa de clima organizacional. Nosso objetivo é chegar nas empresas e ver como é que tá o clima, como é que tá os colaboradores, qual a visão deles sobre a empresa e sobre a alta gestão, né? Se eles estão de acordo, se tem algo para melhorar, se eles estão tendendo ali a ter algum conflito, né? Alguma insatisfação que possa virar um processo lá na frente. Isso é algo que a gente valoriza muito aqui. Então eu vou colocar como um serviço que eu ofereço. Pesquisa de clima organizacional. Vou explicar por que é importante ter a pesquisa de clima organizacional. O que ela é, né? Porque assim, por exemplo, tá? Um cliente chega para nós aqui querendo uma consultoria mensal. Porque ele acha que isso é o que ele precisa, tá? O cliente chega dizendo, eu tenho várias dúvidas que às vezes o contador não consegue me esclarecer e eu queria ter uma consultoria para ter alguém para perguntar. Daí a gente fecha esse contrato de consultoria e a gente manda o portfólio, né? Às vezes a pessoa pergunta, tem o currículo, tem um portfólio ou tem algum material para nos passar sobre como é que funciona a consultoria de vocês? Aí o que a gente faz? A gente encaminha o portfólio
Porque no portfólio vai estar descrevendo outras ferramentas e às vezes, quando o empresário lê isso, ele percebe que de fato o que a empresa dele precisa talvez não seja uma consultoria passiva, onde a gente fica ali de plantão aguardando a hora que ele nos questionar tiver alguma dúvida. Não, às vezes a empresa precisa de uma consultoria mais proativa. Ela precisa, na verdade, de uma auditoria. Ela precisa que a gente vá lá e veja quais as perguntas que ela precisa fazer, né? Às vezes a pessoa não sabe o que perguntar, ela acha que precisaria de uma consultoria, quando na verdade ela precisa de alguém que vá lá e faça toda a auditoria, que vá lá e veja o que está errado e aponte para ela, que tenha uma conduta assim mais proativa dentro da empresa mesmo. Então, quando ela for ler ali o nosso portfólio, ela vai ver abaixo da consultoria mensal, por exemplo, vai ter a auditoria jurídico-trabalhista. Então ela vai ler aquilo ali e vai pensar, não, é isso mesmo que eu preciso. Daí ela vai ler pesquisa de clima e vai dizer, nossa, que legal. E esse outro serviço vocês também fazem? Aí ela vai passar para baixo, vai ter treinamentos. Daí ela vai dizer, ai, tudo isso que tu fizer, tu consegue fazer um treinamento com os meus colaboradores disso? Então vai despertando nela um interesse por outros serviços que tu também efetua. Ou em outro momento, né, em outra ocasião, quando ela realmente precisar de alguma coisa, ela já vai ter isso em mãos e ela vai lembrar, ó, o escritório das meninas ali faz também esse tipo de serviço. Então, o portfólio é importante para isso, porque se tu não consegue escrever em poucas linhas ali o que tu faz, né, para que é o teu escritório, o que tu oferece, é muito difícil do cliente perceber isso. Então, o portfólio é uma organização, ele é um resumo exatamente do que tu presta dentro do teu escritório de advocacia. No nosso caso aqui, existem algumas outras ferramentas, tá? Mas não chega, acho que a 3 ou 4 páginas de ferramentas e serviços que a gente oferece. No final, a gente só deixa ali o nosso contato e nosso e-mail, para que a pessoa consiga perguntar alguma dúvida que ela tenha. E isso é o nosso portfólio. Não é difícil, tá? Não é demorado para criar, é uma questão de organização. E a partir do momento que tu escreve ali tudo que tu tem para oferecer, fica mais claro para ti, até para tu ter um posicionamento estratégico, até para tu pensar como tu vai fazer para vender aquilo ali, como que tu vai te organizar dentro do escritório mesmo, o que tu tem que dar mais ênfase, qual é o serviço que às vezes tu tá oferecendo que não é vantajoso para ti, porque tem coisas que são mais vantajosas, né, financeiramente para nós, então são produtos que a gente tem mais interesse que o cliente queira do que outros, e o portfólio te dá essa clareza, te dá essa organização. E quando o cliente te pede e na hora tu tem para oferecer isso, eu tenho um portfólio de apresentação do nosso escritório com os nossos produtos e serviços. Poxa, isso dá um valor pro teu trabalho muito maior do que alguém que vai respondendo só. Tu tem consultoria? Consultoria tenho. Tá, e tu tem pesquisa de clima? Pesquisa de clima tenho. Não, assim tu tem tudo muito organizado, muito alinhado. É muito mais fácil que dê certo e que o teu cliente também valorize isso em ti. Porque vai estar organizado, formal, né, bonitinho. Por isso que a gente recomenda fazer no Canva e não fazer ali no Word uma listinha. Não, faz no Canva, é gratuito, é simples, não tem mistério, é realmente acessar ali e ir mexendo. Deve ter outras plataformas, para nós funcionou essa. E eu não vejo necessidade de ter nenhuma outra mais. Salvamos em PDF e imprimimos algumas vias. Quem tem interesse, às vezes imprime numa folha de cartolina, assim, mais durinha, ou enfim, faz de uma outra forma, né? Eu não vou sair daqui entregando isso para as pessoas. Não é isso, nem pode isso, tá? Isso aqui é para quando o cliente chegar para conversar contigo e solicitar, tu já ter isso pronto e organizado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, inclusive sobre a montagem do portfólio, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente explica para vocês, tá bom? Obrigada pela atenção!